Nós vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 19 de Elul. Estamos no meio da carta de número 15, na sessão Carta Sagrada, quarta sessão do Tânia. Nós vimos anteriormente como o Alter Rebbe estava nos explicando. Nessa carta ele se propôs a nos elucidar, nos esclarecer sobre o tema das 10 sefirot, os 10 atributos divinos. E logo que ele se propõe a isso, ele nos explica que ele vai procurar nos trazer uma explicação sobre os 10 atributos divinos, baseando-se nos 10 poderes da alma. Que os 10 poderes da nossa alma, eles são correspondentes, porque eles são derivados dos 10 atributos divinos. E conforme diz o versículo, Mipsari Elokah, da minha carne, eu posso ver e contemplar divindade, ou seja, que o ser humano, a partir de si próprio, uma vez que o ser humano também foi criado à imagem de Deus, etc., a partir de si mesmo, ele pode conhecer e contemplar, vislumbrar algo da divindade, ou assim como a alma preenche o corpo, dando vida a ele. Da mesma maneira, afirma o Talmud, assim dizem os nossos sábios no Talmud, Deus também preenche todo o universo, dando vida e também existência ao universo. Portanto, existe esse paralelo. Então, baseado nisso, ele começa a sua explicação, mas depois nós vemos que o Alter Rebbe, ele interrompe, ele para nos fazer uma advertência, que a gente não pense, não imagine que o exemplo é muito semelhante ao exemplificado, ao tema que nós queremos entender, porque conforme é dito nas palavras do nosso sábio, assim ele também abriu essa carta, que as coisas são transmitidas para nós de forma enigmática, como uma charada para ser decifrada. E para isso são utilizadas metáforas e exemplos, mas isso somente com o intuito de aproximar da nossa mente humana, da nossa compreensão finita e limitada, esses conceitos divinos que são por demais elevados e transcendentais, e que nós não temos outra forma de apreendê-los a não ser através de exemplos, de metáforas, etc. E mesmo assim, fazendo essa ressalva que aquilo que nós vamos captar e entender não se assemelha em absoluto com o assunto divino que nós estamos projetando, mas é apenas para nos dar um pequeno vislumbre dentro daquilo que é possível, dentro da capacidade limitada do ser humano. Portanto, ele nos diz, e assim ele nos explicou anteriormente, que nós vamos elaborar o assunto em relação aos 10 poderes da alma, mas que ninguém se equivoque imaginando e projetando de forma idêntica ou de forma explícita que o mesmo se aplicaria também em relação aos atributos divinos de Deus. Então ele diz, não é o mesmo e absolutamente não é o mesmo. Então por que nós tomamos isso como exemplo? Porque algo tem, ou seja, existe alguma associação, alguma conotação, apesar que essencialmente não são as mesmas coisas. Ou seja, não seria como dizer apenas que os poderes da alma são 10 poderes derivados e que projetam essas 10 sefirot, etc., equivalentes e correspondentes aos atributos divinos, apenas que a gente diria que esses poderes, quando dentro da alma do ser humano, eles são finitos e limitados, enquanto que o alcance da sefirot, o poder e alcance dos atributos divinos é infinito e ilimitado. Mas como ele nos explicou, aqui se trata não só de uma diferença quantitativa ou mesmo qualitativa, mas se trata de uma diferença absoluta e essencial. Ou seja, existe uma semelhança conceitual entre os assuntos, que se chama Chokhmah de Atzilut, a Chokhmah, e aqui na nossa alma nós temos também paralelo a ela o poder de Chokhmah. Nós falamos de Chesed de Atzilut, a bondade de Atzilut, existe o poder de Chesed, de bondade na alma da pessoa, e nós vimos o exemplo de Abraham Avinu, que Abraham ele diz que ele é como cinzas, né? E nós traçamos o paralelo, assim como as cinzas em relação à árvore, ao tronco original, à madeira, o que já representam essas cinzas, né? São insignificantes, nada incomparáveis com a essência original da árvore, do tronco, da madeira, da mesma maneira, e na realidade como ele nos ressaltou muito mais, de forma muito mais intensa,
e desproporcional a isso seria a comparação dos 10 poderes da alma com os 10 atributos divinos das 10 sefirot. Mas mesmo assim, nós vamos prosseguir, e o Alter Rebbe, a partir de agora, vai começar a nos detalhar, vai nos explicar de forma detalhada o funcionamento dos 10 poderes da alma, as características individuais de cada um deles, e como eles se inserem dentro de um contexto, como eles desencadeiam um ao outro, numa lei de causa e efeito, e como se procede essa evolução, esse processo evolutivo das ideias, como elas vão tomando corpo, iniciando-se como uma ideia ainda abstrata, tornando essa ideia uma ideia intelectual, dissecando essa ideia, ampliando-a e se aprofundando nela, depois fazendo essa ideia começar a sair do plano intelectual e começar a sentir a ideia também, de forma que isso gere e crie emoções, e os tipos de emoções que podem ser derivados dessa ideia, ou a participação de cada um dos tipos de emoção no processamento da ideia original, até que essa ideia vai tomando corpo, depois que ela já está em forma de emoção, de sentimento, isso motiva, impulsiona a pessoa à ação. Então existe o estágio onde as emoções já estão voltadas para a prática, para a implementação prática daquele conceito, até isso chegar literalmente no campo funcional, no campo prático. Isso que ele vai nos explicar, ele vai se prender agora nessa metade da carta 15, praticamente até o final dela, em nos explicar o funcionamento dos poderes da alma, dessas forças dentro da alma. E a projeção disso para vislumbrarmos ou entendermos um pouco a respeito da Sefirot, isso já vai ficar não por conta própria, por conta de cada um de nós, mas seguindo as orientações do Alter Rebbe e seguindo inclusive as advertências que ele nos faz para não interpretar e não tomar isso em termos literais, ou seja, guardar as devidas proporções, mas pelo menos conhecendo um pouco mais o funcionamento desses 10 poderes da alma, nós vamos poder projetar algo e ter um vislumbre ou imaginar pelo menos alguma coisa, aproximar do nosso entendimento aquilo que nos é possível em relação às 10 sefirot divinas, os 10 atributos através dos quais Deus rege o universo. Mais do que isso, sempre lembrando e considerando que isso se trata de Ediat Elokut, de uma mitzvah muito grande de conhecimento da divindade, Da'et Elokei Avicha, como diz a Torá, conheça o Deus dos teus pais, etc. Ve'adat hayom, v'ashavot elevavecha ki Hashem hu Elokim. A pessoa tem que conhecer Hashem, Elokim, Deus, divindade, e isso é o que nós estamos fazendo, procurando fazer através desse entendimento profundo, da forma e maneira que Deus atua sobre o universo, regendo as criaturas, por intermédio das 10 sefirot. Mas agora nós voltamos então ao exemplo, que o exemplo está mais próximo de nós, o funcionamento dos 10 poderes da alma, que são derivados, se equiparam e projetam as 10 sefirot. Isso que ele prossegue nos dizendo, Vehinei klaluta eser sfirot shebenishmat adam, nos fala de forma geral, eis que de forma geral, essas 10 sefirot, como elas se manifestam na alma da pessoa, nodalakol, é sabido de todos, é conhecido de todos, bederach klal, de forma geral, she'amidot nechlakot bederach klal lezain midot, que esses poderes presentes na alma do ser humano, quando eles estão em forma de emoções e sentimentos, portanto, eles seriam atributos emocionais, eles se dividem de forma geral em 7 categorias. Existem 7 tipos de manifestações emocionais, existem 7 atributos emocionais, 7 poderes sentimentais emocionais na nossa alma. Chol pratei amidot sheba'adam ba'ot me'achad mizay midoteilu. Cada uma das manifestações particulares ou específicas de forma emocional no ser humano deriva de um desses 7 aspectos. Ou seja, cada tipo de emoção ou sentimento que a gente possa vir a sentir é derivado de um desses 7 poderes, de um desses 7
aspectos emocionais que nós possuímos. Aqui vocês já devem ter reparado que o Alter Rebbe, nós temos 10 poderes da alma e existem 7 poderes emocionais, que eles são antecedidos por 3 poderes intelectuais. Aqui o Alter Rebbe começa nos explicando primeiro os 7 poderes emocionais, e depois ele vai chegar àqueles que são mais elevados, inclusive que geram e concebem, criam essas emoções, que são os poderes intelectuais. Isso ele vai deixar mais para o final da carta, o final do capítulo. Mas de qualquer forma, por enquanto ele nos diz que todas as emoções que o ser humano sente, vivencia, são derivadas de um desses 7 poderes emocionais da sua alma. Shehein shoresh kol amidot uklalutam, porque eles se constituem na raiz, na fonte de todas as emoções de forma geral. E ele começa a nos especificar Shehem, que seriam Midat HaChesed leashpia bli gvul. Existe a característica, o atributo de Chesed, o poder de Chesed, bondade, que ele nos fala que esse poder de bondade é uma inclinação presente na alma, que quer e deseja dar, doar, transmitir, difundir bondade sem limite. Sem limite, sem distinção, sem critério e sem condições. Chesed é bondade, apenas bondade, é dar e doar, conceder, transmitir, etc., de forma ilimitada. Isso é Chesed. O Midat HaGvurah, existe também o atributo ou poder de Gvurah, de rigor, severidade na alma, que ele consiste em letzamtzem mileashpia kolkach, gvurah, que é um poder de limitação. Rigor, severidade aqui envolve uma contração, uma condensação, não se expandir, não dar, doar, mas sim o contrário, condensar, contrair, limitar. Letzamtzem mileashpia kolkach, então ele procura restringir essa influência, que ela não se propague tanto, ou seja, que ela não chegue em lugares ou para pessoas indevidas ou não merecedoras. Ou shelo leashpia kolikar ou klal, e às vezes não só a Gevurah impõe critérios e condições para onde e para quem vai ser direcionada essa influência, essa doação, etc. Às vezes, mais do que isso, não só que ela restringe e limita, às vezes ela pode limitar em absoluto e pode impedir completamente, conter totalmente a propagação dessa influência para algum indivíduo ou para alguma causa e assim por diante. Esse é o poder, esse é o atributo de Gvurah presente na pessoa. Algumas pessoas, na verdade, todo mundo possui todos os 10 poderes na sua alma. Mas em algumas pessoas, a diferença entre as pessoas é na medida o quanto está mais presente e evidente uma força da alma mais do que o outro poder. Então, em algumas pessoas, o poder de Chesed é muito forte e dominante. Parece que essa pessoa é só Chesed e só bondade. Em outras pessoas, vice-versa. Parece uma pessoa mais carrancuda, séria, rigorosa, severa, criteriosa, etc. Parece que essa pessoa é só Gvurah, mas na verdade é só rigor, severidade. Mas na verdade todas as pessoas possuem todos esses poderes, todas essas características, mas como dissemos, a diferença está na combinação, na dosagem, o quanto está mais presente um ou outro. Midat HaRachamim, o terceiro poder emocional, é chamado de Midat HaRachamim, o atributo de misericórdia, de compaixão, que consiste em que lerachem al mi sheikar, al mi sheshayach lashon rachmanut alav, ter piedade daquela pessoa sobre a qual a compaixão, a misericórdia é apropriada. Ou seja, ter piedade dessa pessoa. E nós já vamos ver o que isso significa. Ele nos fala que esse terceiro atributo de Rachamim, de compaixão, misericórdia, é midah memutzat. Ben Gvurah lechesed, é uma característica intermediária, um atributo mediador que equilibra entre Gevurah, rigor, severidade, e Chesed, doação e bondade. Shehi leashpia lakol,
Portanto, no que consiste na prática o Rachamim, a misericórdia e piedade, leashpia lakol, através do Chesed, da bondade presente, porque nós falamos que ela contém um pouco de ambas as características, tanto de Chesed como Gvurá, tanto de bondade como de rigor e severidade. Então ele nos diz, se fosse apenas pelo Chesed, pela bondade, então essa doação se estenderia para todo mundo, para todas as pessoas em todos os lugares, mesmo aquelas pessoas que não são dignas de compaixão, de misericórdia. Aquele que dá, ele dá sem limites, ele doa sem critério, mesmo, ou seja, aquilo chegaria mesmo para aqueles quando absolutamente não é apropriado, que eles não são merecedores e nem é apropriado, não vai fazer bem isso chegar a eles. Isso porque a tal ponto pode ser que se trate de uma pessoa que não lhe falta nada e ela não está passando por nenhum estado de privação, de aperto, seja qual for. Então, pelo lado de somente Chesed, nem há sindicância, não há aqui nenhuma discriminação, mas também não há distinção, não há critério. Havendo essa possibilidade de acabar se dando até mesmo, não só para quem não merece, mas até para quem não precisa. Então, conforme explicam os nossos mentores racídicos, se diz o seguinte, só para ilustrar. No caso de Chesed, na expressão de bondade, que bondade, como nós falamos, é dar e doar para tudo e para todos, mesmo para aquele que nem lhe falta algo, que nem precisa tanto, não é? Mas como nós falamos, às vezes pode ser até ter uma conotação negativa. Por quê? Porque dando para esse vai faltar para outro que sim necessitaria, não é? Ou às vezes dando para quem não é merecedor, ou para quem vai fazer mau uso daquela doação, enfim. Se fala que a característica de Chesed é dar e doar sem distinção, sem critério, sem condições. Porque na realidade o Chesed ele está mais relacionado com aquele que dá, com aquele que doa. Isso vem daquele que é chamado mashpia, o transmissor, aquele que dá e doa. Então ele é uma pessoa tão bondosa, tão caridosa, uma pessoa tão boa, ele é bom por natureza, por isso a sua tendência, a sua inclinação é sempre dar e sempre doar para tudo e para todos. Ele nem faz distinção, ele nem sabe fazer distinção, ele nem sabe fazer um discernimento ou estabelecer critérios. Por quê? Porque pela sua natureza ele é bom e ele quer dar, o que ele sabe fazer é dar e doar sem distinção. Ele nos diz assim como no caso de Chesed, por isso não há distinção, aqui não importa tanto a situação do receptor, daquele que recebe, o que está em evidência é a natureza, a característica daquele que dá e doa, ele gosta de dar e doar, então ele dá para todo mundo. Não é? Então, e nem faz diferença a condição, a situação daquele que recebe, se ele merece receber ou se ele menos merece receber, se ele precisa ou não precisa daquilo, não é? Se ele se encontra em necessidade, sofrimento ou não. No caso de Gevurá, quando está em evidência o atributo de Gevurá, que é rigor, severidade, justiça, discernimento, então aqui o que está mais em evidência não é o lado do doador, daquele que dá, mas sim, no caso de Gevurá, no caso do rigor, severidade, o que está em evidência é aquele que recebe. Ou seja, aqui o holofote está sobre quem pretende receber, não sobre quem dá. Será que esse que quer receber, será que ele precisa realmente? Ou ele não precisa tanto, ele está só acomodado ou com preguiça? Será que esse que quer receber, ele é merecedor ou não? Tem outras pessoas que merecem antes dele. Será que esse que vai receber vai fazer bom uso dessa doação ou não? Em outras palavras, no caso de Gevurá, quando está em evidência o atributo de Gevurá, então a ênfase aqui não está em quem dá, mas sim ela se encontra focada, centralizada em quem recebe ou quem pretende receber.
No caso de Rahamim, que está no meio e concilia, intermedia entre Chesed e Gvurá, piedade e misericórdia, o que significa? Nós falamos que é um atributo intermediário, ou seja, através de piedade e misericórdia. O que significa evocar piedade e misericórdia? Significa que essa pessoa que tem evidência dentro de si, o Midat Rahamim, o atributo de piedade, diferente daquele que é só chesed, só bondade, que dá sem critério, sem distinção, que nem consegue perceber se o outro precisa ou não, ou se o outro merece ou não. No caso daquele que tem Rahamim, ele sabe muito bem quem é esse que pretende receber. E muitas vezes ele sabe que ele não faz jus, que ele não merece, que não lhe é apropriado, por um motivo ou por outro. Mas mesmo assim, se fala que aqui... Então, por um lado, ele sente aquele que vai receber, ele percebe, não está em evidência só aquele que vai dar. Ele sente e percebe, tem uma percepção da condição daquele que pretende receber, e mesmo sabendo que ele não merece, que ele não faz jus, que não é apropriado, etc., mesmo assim ele dá. Aqui ele dá não por uma bondade natural, porque ele por natureza é bondoso, é expansivo e gosta de dar, etc. Não, ele dá evocando piedade e misericórdia, trazendo compaixão, mesmo sabendo, conhecendo essa pessoa, sabendo que ela não é merecedora, que ela não é digna, etc., mesmo assim ele dá como e por quê? Por misericórdia e por compaixão. Isso para ilustrar e entender a diferença entre Rahamim, piedade, compaixão, e Chesed, bondade e caridade. E o que significa esse aspecto intermediário, mediano, né? Que aqui ele leva em consideração as duas coisas, ou seja, quem tem Rahamim, ele dá, mas ele leva em consideração também aquele que recebe. Ele não leva em consideração somente o receptor, se merece ou não, se é digno ou não, mas aqui existe um lado de dar e doar, apesar da falta de condição ou de merecimento daquele que vai receber. De qualquer maneira, ele nos diz... Uma vez que esse atributo é um atributo intermediário que mescla dentro de si um pouco do Chesed, um pouco do Gvurá, um pouco da bondade e um pouco da severidade e do rigor também, o Lefi she'im midah memutzat nikret tiferet, uma vez que esse é um atributo intermediário e de mediação, por isso ele é chamado de Tiferet. Tiferet significa beleza, algo belo, não é? E ele vai nos explicar já qual a associação disso com o belo, com beleza, como Bigdei Tiferet al Derech Mashal, como, ou seja, isso faz uma analogia, tomando como exemplo roupas bonitas, roupas que são belas, em geral, essas roupas, elas têm tonalidades, elas têm cores, elas não são de uma única cor, ou seja, o que cria a beleza, seja na vestimenta, ou seja, em pinturas, em arte, o que for, Sheu Beged Savu Bigvanim Harbe Meoravim, que seria uma roupa que tem várias tonalidades, vários tons, várias cores que estão mescladas. Isso que produz a beleza, a formosura, isso que torna essa vestimenta ou aquela pintura algo interessante e algo bonito. Se fosse de uma cor só, não teria tanta graça, mas quando existe aqui uma combinação de cores, quando tem as cores combinadas de uma forma ideal, isso acaba resultando na beleza, tornando aquilo belo e formoso. Diferente disso, uma vestimenta, uma roupa que é atingida de uma cor só, sobre ela não se aplica o termo tiferet, beleza, porque é uma coisa única, o que torna ela às vezes um pouco monótona. A beleza é extraída justamente do contraste, da combinação de tonalidades, de cores, etc., na dosagem ideal. Pois ele nos diz, essas são as três primeiras sefirot emocionais. Depois disso, ou seja, esse é o primeiro estágio onde as emoções se manifestam
com características específicas. No momento que elas já se manifestaram, agora vai vir um segundo estágio, também emocional, sentimental, e esse estágio das emoções é algo essencial, porque na prática nós sabemos que aquilo que motiva o ser humano para a ação são as emoções, a motivação, o motivo para a ação do ser humano, ele vem muito mais das suas emoções e sentimentos do que apenas do intelecto. Às vezes uma pessoa pode saber de algo, mas não necessariamente que isso vai lhe impelir a ação. O que leva e conduz a pessoa a fazer, a realizar, a agir, isso são as emoções. Mas existem as emoções quando elas começam a se manifestar, como nós explicamos, em forma de sentimento, chesed, gvurah, rachamim, bondade, severidade, misericórdia, etc., com tudo que é derivado de cada uma delas. Depois, quando chega o momento já de levar essas emoções à prática, a conduzi-las à implementação, existe então um segundo estágio, onde as emoções já são processadas de forma tal que elas acabem levando e conduzindo a ação prática. Isso que ele nos diz. Mais tarde, em seguida, quando chega o momento de concretizar essa influência, essa transmissão, ou seja, emoções diferentes de intelecto. O intelecto é algo que a pessoa pode ter per si, para si. Uma pessoa pode ficar solitária, estudando, meditando, refletindo, etc., e se aprofundando em temas intelectuais, filosóficos, etc. Diferente disso são as emoções. Emoções é aquilo que nós temos e sentimos em relação a outras pessoas, a outros. Emoção significa interação com outros seres, outros seres humanos, outras criaturas, né? Envolvimento com elas. E aí vem o lado emocional. Portanto, o lado de emoção também significa interagir com o próximo, com o semelhante, eventualmente concedendo, dando a ele algo de si próprio. Né? Dando, pode ser dando amor, ou transmitindo ensinamentos, ou fornecendo ajuda prática, o que for, mas isso é motivado pelas emoções, por sentimentos. Quanto mais amor, ou carinho, ou apego eu tiver, às vezes pode ser até que um professor, por exemplo, ele precisa usar de disciplina, de rigor, de severidade para o bem do seu aluno discípulo, ou mesmo pais também tem que saber estabelecer limites para os seus filhos, etc., que isso é uma atitude de gvurá, mas de qualquer maneira todas as manifestações dos nossos sentimentos, das nossas emoções estão vinculadas ao nosso relacionamento com o próximo, com o semelhante, e com aquilo que nós queremos dar, doar, transmitir para ele, aquilo tipo de sentimento que nós queremos expressar e transmitir na prática. Então ele nos diz, quando chega o momento de materializar, de concretizar essas emoções de Chesed, Gvurah, Tiferet, etc., que nós mencionamos e explicamos, Dehainu, Beshat, Ashpa, Mamash, ou seja, no momento da transmissão, da difusão propriamente dita, quando já chega o momento de transmitir e de dar na prática, então é necessário processar essas emoções, não basta apenas ter o sentimento, mas saber o que nós fazemos com esse sentimento, como nós vamos expressar esse sentimento, como nós vamos manifestar ou esse amor, ou esse rigor, ou etc., ou essa misericórdia, não é? Então aqui é necessário, a pessoa precisa parar, ponderar, a pessoa precisa deliberar. Talvez isso conosco funcione de forma muito natural e automática, que a gente nem percebe todo o processo, e às vezes talvez se processa até muito rapidamente, quase que naturalmente, automaticamente, instantaneamente, mas na realidade ele nos chama a atenção que aqui há um processo, né, evolutivo. As emoções, elas chegam num segundo estágio, que é o estágio de processamento delas para implementação na prática, e quando chega esse estágio é necessário deliberar como transmitir, como dar e doar, até quando, até que extensão a pessoa vai dar e oferecer, de forma tal que aquele que vai receber esteja apto e seja capaz de absorver aquilo que está sendo transmitido para ele. Não é? Às vezes a pessoa, por exemplo,
se tratando de conhecimento, um mestre que aprecia muito seus discípulos, ele quer transmitir uma ideia, mas se ele não parar para pensar como eu vou transmitir, talvez essa ideia seja muito profunda e muito elevada, e da forma que ele entende, se ele quiser passar assim para os alunos, não só que os alunos não vão entender, isso pode ainda confundir a mente dos alunos e criar equívocos, enganos, etc. Como uma luz muito forte, em vez de iluminar, pode ofuscar e até cegar. Ou às vezes pais amam os filhos, etc. Então eles querem dar e doar. Será que eu vou dar uma mesada maior? Eu vou dar mais dinheiro, etc. Isso pode parecer um gesto de bondade, mas se não for ponderado, como eu vou implementar? Eu amo meus filhos, quero dar para eles, quero proporcionar o que é bom e melhor, mas talvez com isso eu vou estar acomodando-os, talvez com isso eu vou estar até podando-os, castrando-os, talvez eu vou tirar deles a livre iniciativa, talvez eu vou tirar a motivação de buscar, de descobrir, de se esforçar e etc. Então, eu quero expressar o meu amor, o meu carinho, mas eu tenho que pensar como fazer isso da forma adequada, de maneira que isso seja recebido da forma ideal para aquele que nós queremos que receba, de forma que isso seja benéfico ao receptor. Então, ele nos traz aqui o exemplo de um pai que está procurando transmitir um ensinamento para o seu filho, então tomando como exemplo um pai que quer transmitir alguma sabedoria, algum conhecimento profundo para o seu filho, quer ensinar a ele, se o pai transmitir esse ensinamento, se ele falar para o filho na linguagem assim como ele entende, assim como esse conceito está assentado no seu intelecto, no intelecto do pai, mas o pai, ele é mais maduro, ele tem mais idade, ele já aprendeu e estudou bastante, ele tem mais conhecimento, etc. Então ele não pode querer transmitir essa ideia assim como ela está assentada dentro dele de forma direta para o filho, porque se ele tentar fazer isso, lo yuchala ben leavin ulekabel, o filho não vai ser capaz, ele não vai conseguir entender a ideia, não vai conseguir captar e absorver essa ideia. Porque para o filho, no nível intelectual dele, na sua capacidade atual intelectual, isso transcende, está bem acima da sua capacidade. Portanto, o pai aqui ele tem que procurar dar uma roupagem mais adequada para transmitir essa ideia para o filho de forma mais acessível a ele, de forma que ele possa se identificar com essa ideia e etc. E possa dessa maneira absorvê-la. Então, isso que ele nos diz antes da influência em si, antes de dar e doar. Seja o que for que você está pretendendo dar ou passar adiante para o próximo, para o semelhante, para o teu filho, para o teu amigo, para o teu cônjuge, para quem for, né? Mas antes de dar, a pessoa tem que, para expressar o seu sentimento, a pessoa também tem que deliberar e processar o sentimento para saber de que maneira vai expressá-lo e manifestá-lo. Então, seguindo no exemplo que ele nos fala do pai que quer transmitir um conceito intelectual para o seu filho, ele precisa primeiro reorganizar esse conceito, não transmitir como ele, o pai, conhece e sabe, porque para o filho isso está de forma inacessível, não vai adiantar, se ele passar assim ele não vai entender. Ele precisa então reorganizar o tema numa ordem, num contexto diferente para ele, para o filho, que seja mais adequado e correspondente às capacidades atuais do filho. Davar, davur, alofanav, seguindo o versículo em Mishlei do rei Salomão, que ele nos diz, cada palavra sendo dita de forma conveniente. Ou seja, o pai aqui tem que, mesmo que ele tenha muita vontade de transmitir tudo, de passar todo o seu conhecimento para o filho, mas se ele quiser passar tudo numa tacada só, o filho não vai captar absolutamente nada e só vai piorar as coisas. Então, ele tem que dizer cada palavra de forma conveniente. E isso significa, às vezes, conter a sua vontade de dar, de transmitir, né? E restringir isso para o bem do filho e para viabilizar isso na prática, fazer isso de forma gradual, senão não vai funcionar.
meat meat, fazendo isso pouco a pouco, lentamente, de forma gradual, de forma que o filho possa captar, absorver, possa digerir o assunto. Então essa deliberação interna que nós passamos no como processar as emoções, isso também tem um cunho emocional. Isso às vezes envolve até um certo conflito interno. Eu quero dar e doar, eu quero dar muito de uma vez, etc. Mas não, eu preciso me restringir, eu preciso me conter, me segurar para dar apenas aquilo que é benéfico naquele momento, ou aquilo que ele está apto a receber naquele instante, para não prejudicar. Ele nos diz que essa deliberação interna, Nikret, na linguagem mística é chamada de Netzach Vehod. Isso está associado às duas sefirot, os dois poderes da alma, conhecidos como Netzach e Hod. Se a gente traduzisse, desculpe, ao pé da letra, não vai fazer muito sentido. Nós vamos ver depois associações com a tradução. Netzach significa vitória, sair vitorioso, ganhar. E Hod significa também um esplendor, apesar que Hod pode ser também de Lehodot, que é um reconhecimento, identificação, mas aqui, sem se prender nesse momento à tradução literal dos termos, mas vamos tentar entender a definição conceitual deles e a sua função, o seu papel. Ele nos diz que o que processa os sentimentos de forma tal que eles sejam implementados da maneira adequada, o que dosa e o que rege a concretização dos sentimentos para que eles venham da forma apropriada e que possa ser recebida para aquele que nós queremos transmitir. Então são essas sefirot, são esses poderes chamados, esses atributos da alma chamados Netzach e Hod, que processam os sentimentos, viabilizando a sua aplicação prática, a sua implementação. Por isso eles são chamados também Shem Klayot Yoatzot. Existe um conceito que é trazido no Talmud, que até os rins, os dois rins, eles teriam uma função de eitzá, de conselho, não é? O que torna a pessoa sábia. Ou seja, mesmo que anatomicamente, ou mesmo que neurologicamente, ou o que for, hoje a gente não encontre tanta associação entre rins com eitzá, com conselho, e ideia e ponderação, mas aqui ele nos fala que existe esse conceito, por isso ele traz aqui de Klayot e Otzot. Alguns diriam, sabe, quando você tem uma certa intuição, e às vezes, como você sente um friozinho na barriga, ou uma dorzinha aqui psicossomática, ou como algo lhe alertando, puxa, será que isso é bom, será que isso é mal, e etc. Né? Mas enfim, os nossos sábios fazem alusão a isso no Talmud, que haveria essa função, e aqui ele fala, ele associa isso, assim como há dois rins, então esses dois rins eles aconselham, entre aspas, da mesma maneira. Essas forças, esses poderes da alma de Netzach e Hod são chamados daqueles que processam a ideia como aconselhando de que maneira transmitir aquilo que quer ser transmitido para o próximo, aquilo que a nossa emoção nos impele a fazer. Também numa outra conotação que está associado a algo que o Zohar nos traz, o Zohar associa isso trazendo exemplos físicos, corpóreos, que são próximos da nossa compreensão. Então o Zohar também associa isso com dois testículos que eles processam, preparam o sêmen, o esperma, etc. Então ele nos diz como, tomando isso como exemplo, ou seja, que existe o sêmen, que é uma fonte de energia vital, que disso pode-se conceber uma nova vida. Então ele fala, isso de certa forma é processado, através, ele diz, isso passa fisicamente, tem a ver com os dois testículos, etc. Por isso ele diz também que esse fluxo daquilo que quer ser transmitido pela pessoa, que também isso é uma forma de transmitir energia vital, de conceber algo, conceber uma nova ideia, um novo conceito, um novo sentimento e etc., aquilo que quer ser passado. Então existem esses dois elementos que aqui se compara com aspectos físicos e corpóreos, mas isso só para nos ilustrar o papel de Netzach e Hod, que eles vêm processar uma força vital que se encontra na sua forma original, às vezes condensando ou adaptando isso de forma tal que ela possa ser recebida
por aquele para quem nós queremos transmitir, dentro da sua capacidade, dentro do seu nível. Então, ainda nesse exemplo do sêmen, ele nos diz que isso é como uma gota que emana do cérebro. Ou seja, ele nos fala que a origem inicial, de onde começa a gota seminal, isso tem a ver ainda com o próprio cérebro, mas depois ela vai se materializando até tomar corpo, até vir no formato de uma gota, e dessa gota vai se criar algo novo, até uma nova vida. Da mesma maneira ele nos diz, assim também no processo de influência, de transmissão, de doação de algo para o próximo, ou tomando o exemplo que ele está seguindo aqui conosco, o exemplo do pai que quer transmitir um conceito intelectual para o filho, então assim ele diz, imagine, a gota seminal, que é uma gota, já física palpável, mas a sua origem inicial é no cérebro, e ela tem um poder de vida, de vitalidade imensa, a ponto de criar um novo ser humano, uma nova criatura. Mas veja o processo que ela atravessou de algo que vem do cérebro, o órgão mais vital, isso chegou depois a se concentrar numa gota física corpórea. Então, assim ele nos diz também, existe o mesmo tipo de processamento, essa mesma evolução que passa qualquer transmissão, qualquer fluxo de transmissão, do doador para o receptor. Então, assim também, que ele está nos dizendo, o conceito intelectual, conforme ele se encontra na mente do pai, é algo como que está no cérebro, mas para transmitir e fazer chegar ao filho, assim como aquilo que saiu do cérebro se converteu numa gota de sêmen, aqui também a ideia vai ter que ser processada, vai ter que ser adaptada, vai ter que ser condensada até poder tomar corpo de forma apropriada para gerar essa nova criatura. Mesma maneira de Hainudvar Chokhmah Vesechel. Portanto, algum conceito intelectual, algum conceito da sabedoria do pai, Animshach Misechelav, que é derivado do intelecto do pai. E no intelecto do pai aquilo se encontra de uma forma muito elevada, etc. Yum Shelo, Yum Shach, como Sheu Sechel Dak Meod. Porém, se ele for transmitido da forma que está assentado no cérebro, na mente do pai, o filho não vai ser capaz de receber, porque ele não pode atrair essa ideia da forma original como ela está no pai, que é uma ideia muito intangível, talvez muito abstrata, que é um conceito muito elevado, muito delicado. Então, esse tema tem que ser esse tema intelectual profundo, ele tem que ser adaptado, uma vez que ele é derivado da mente do pai. Se ele não for transmitido sem adaptação, sem modificação, o filho não vai conseguir captar, não vai poder receber. Então, ao invés de apresentar um conceito muito sutil, muito delicado, como está no cérebro e intelecto do pai, ele precisa processar, ele precisa condensar, ele precisa materializar isso. Então ele tem que aqui processar, mudar um pouco da delicadeza, da sutileza daquela ideia intelectual profunda, elevada, como está na mente do pai, tornando esse conceito mais palpável, menos sutil, menos delicado, menos abstrato e mais palpável, de forma que o garoto, a criança ou o filho, nas suas condições, dentro da sua capacidade, possa captar alguma coisa disso, possa entender isso. Que deixe o halaben lekabel bemocho vavanato, de maneira tal que o filho também possa absorver na sua mente esse entendimento. Ele nos fala que isso é efetivamente análogo, isso pode ser comparado com o exemplo que nós trouxemos da gota seminal que desce do cérebro. Então, conforme ela se encontra no cérebro, ela se encontra de uma forma totalmente distinta e totalmente
abstrata, elevada, etc., e para descer até se converter numa gota seminal, ela passa por um longo processo. Ou seja, ela é extremamente, quando se encontra no cérebro, esse potencial, essa energia é extremamente tênue e delicado, e por meio desse processamento que eles chamam aqui, como os dois rins, os dois testículos, etc., ela de fato vai se tornar concreta, corpórea, podendo dar origem a uma nova criação, criando um novo conceito, uma nova vida, e aqui no caso, criando um novo conceito na mente do filho, do aluno, do discípulo. Esse é um aspecto, é uma função dos poderes de Netzach e de Hod na alma da pessoa. A partir de agora, o Alter Rebbe vai nos trazer uma outra função, um outro papel que também é atribuído a esses dois poderes. E é semelhante, ou seja, tem um objetivo semelhante. וגם נצח והוד נקראים שחקים ורחיים ששוחקים מעל לצדיקים. נצח e Hod, cabalisticamente, também são chamados e referidos como שחקים e rechaim, como aqueles os moedores ou os moinhos. E associam isso com um conceito que nós encontramos nos livros que fala de um nível celestial, onde lá se moe o maná para os tzadikim, para os justos. Então existe um nível celestial, de fato, chamado shechakim. E a palavra lishchok significa moer. Então por que esse nível celestial é chamado de shechakim? Porque se diz que lá, o que acontece nesse nível celestial? Lá se está moendo o maná, o alimento espiritual para os justos, para os tzadikim. O que significam todas essas metáforas? O que elas querem nos transmitir? Explica o Alter Rebbe como atochen chitim berchaim. Se a gente tomar como exemplo uma pessoa que está moendo trigo, não é? no moinho, al derech mashal, qual a função? O que significa moer? Shemefarer achitim lechalakim dakimeod. Ele pega o trigo e faz disso farinha, ou seja, ele vai esfarelando o trigo até tornar aquilo farinha, pó de trigo, não é? Ou em partes muito finas, ele vai pulverizando aquilo, algo que antes era sólido e mais robusto, grande, então ele esfarela isso em pedacinhos pequenos, e não só pedacinhos pequenos, vai esfarelando até tornar isso pó. Nos diz da mesma maneira, às vezes uma ideia tão profunda, tão elevada, ou aquilo que o pai quer dar para o filho é algo tão grandioso que o filho, na sua atual condição, ele não tem capacidade de receber e de absorver. Então o pai precisa fazer o quê? Ele precisa cortar isso em pedacinhos, ele precisa fracionar isso, ele precisa pulverizar e dividir em partezinhas pequenas para dessa forma ir entregando, dando pouco a pouco para o filho, de forma tal que ele possa receber. Então, no caso de transmitir uma ideia intelectual, o pai tem que diminuir essa ideia, esse conceito, sintetizar toda aquela ideia, aquele tema intelectual que ele quer passar, transmitir para o seu filho, dividindo isso em várias partes, e também ir passando, ensinando para o filho, narrando isso gradualmente. Se ele ensinar tudo de uma vez só, vai dar tilt, o filho não vai conseguir captar, entender nada. Mas aqui ele tem que dividir e parcelar e passar pouco a pouco, e mesmo esse passar pouco a pouco tem que ser se utilizando de discernimento, de conhecimento. Ele tem que saber como passar e saber quando o filho já está preparado para a próxima informação e assim por diante. Em outras palavras, ele nos diz que o papel de Netzach e Hod, desses atributos da alma, desses poderes da alma, eles também servem para contrair, limitar, pulverizar a extensão, a abrangência, a profundidade dos conceitos a serem transmitidos, tornando-os aptos de serem recebidos na capacidade do filho, do receptor. Então, é algo também semelhante, não é? Ou seja, que se interessa com o receptor, possibilitando a sua forma de conter e de obter aquilo na sua condição. Vegam bichlal, ele prossegue e nos diz também, de forma geral, bechinat netzach, a palavra netzach, que como falamos, a sua tradução literal é vitória,
Isso significa também, nesse contexto dos poderes da alma, lenatzeach velamod neged kol monei hashpa'ah ve'alimud mibno mibait u'mbachutz. Às vezes a pessoa tem que ativar o netzach, ou seja, um desejo de vitória. O próprio pai ou mestre que quer transmitir a ideia, ele precisa ter uma determinação que inclui fazer prevalecer, e às vezes, para isso ele precisa lutar contra qualquer impedimento que se interpõe no caminho dessa transmissão, sejam obstáculos de ordem interna ou externa, que impeçam seu filho de receber essa transmissão da influência benéfica que o pai quer transmitir, ou do ensinamento que ele quer passar para ele. O que significa esses obstáculos e impedimentos com os quais às vezes o pai ou mestre tem que guerrear até sair vitorioso e prevalecer? Mibait, às vezes serão obstáculos internos. Hainu leitchazek neged midat hagvura ve'atzimtzum sheba'av atzmo. Obstáculos de dentro, internos, significa que o pai tem que resistir de forma firme a manifestação de gvurá, de rigor, severidade que existe dentro dele mesmo, do próprio pai, que isso envolve tzimtzum, condensação, isso está presente dentro do próprio pai, ou seja, que isso faz também o pai pensar, talvez o meu filho não está apto, talvez é perda de tempo, ou talvez não adianta nem tentar, ele não vai entender, não vai compreender. Então surgem essas cogitações, de onde surge do atributo da força de gvurá, que envolve limitação, condensação, e o pai ou mestre ele tem que vencer, tem que sair vitorioso a essas mensagens que ele recebe do seu próprio poder de gvurá, porque esse atributo de gvurá desperta objeções na vontade do pai para com o seu filho, desperta rigor e severidade, dizendo, talvez ele não está pronto de receber isso, ou talvez ele ainda não está apto, ou ele nem merece esses ensinamentos e assim por diante. Então, tem que haver aqui uma determinação de superar, de prevalecer e vencer todas essas cogitações. Lomar she'eino ra'ui lekach adain, aquilo que argumenta no interior da pessoa que ele, o filho, ainda não está apto para atingir esse conhecimento tão profundo, etc. Ou impedimentos que vêm de fora também querendo restringir essa transmissão, essa influência para o filho. Aqui no manuscrito consta Hasser, que está faltando, ou seja, um adendo nos próprios manuscritos a partir dos quais se publicou essa carta sagrada no Tânia. Aqui pelo visto faltavam algumas linhas. E o que está faltando aqui? Ou está faltando a explicação do que significam os obstáculos externos que o pai tem que ativar o seu netzach, o seu espírito de vitória para prevalecer sobre eles, ou mais do que isso, provavelmente aqui está faltando a explicação específica de Hod, porque aqui ele está nos explicando sobre netzach e Hod. Então ele nos traz a tradução de netzach, que é vitória, sair vitorioso contra todos os obstáculos e todas as forças que querem impedir que a transmissão seja levada a cabo até o fim. Então o netzach ele nos explicou, mas o Hod, nós ficamos aqui sem explicação, porque falta no manuscrito. Eventualmente nós podemos entender mais a partir de ensinamentos em outros locais, em outros lugares na Hassidut. E mais tarde, quando ele voltar a nos trazer, nessa própria carta, quando ele voltar a nos trazer a aplicação prática, etc., desses poderes, então lá nós vamos encontrar, um pouco mais adiante, descrições do atributo do poder de Hod também. De qualquer maneira, agora ele vai, depois de Netzach e Hod, ele vai para o sexto atributo emocional, que seria Yesod, traduzindo literalmente fundamento, e ele nos explica sobre o fundamento al derech mashal, bechinat Yesod hi al derech mashal eitkashrut shemekasher ha'av sichlo besechel beno. Isso significa a ligação íntima com a qual o pai vincula o seu intelecto na hora de querer transmitir uma ideia
intelectual para o seu filho, ele vincula de forma muito profunda e íntima o seu intelecto ao intelecto do seu filho. Isso está relacionado com Yesod, que Yesod significa fundamento, uma ligação fundamental, essencial. Ele vai elaborar esse assunto. Beshat limudou imo, ou seja, que aqui não basta na hora da transmissão dos ensinamentos para o filho, que o pai ative os seus poderes intelectuais. O filho não está no mesmo nível intelectual que o pai. Não basta apenas que ele ative os seus poderes emocionais, o amor que ele tem pelo filho, a vontade que ele tem de transmitir ao seu filho. Além disso, a gente viu que ele precisa processar esses sentimentos, adequá-los à capacidade do seu filho, etc. Mas ele diz, além de tudo isso, existe aqui mais alguma coisa que não é um mero detalhe, que é o Yesod, uma ligação fundamental, essencial com o filho. Ou seja, vincular-se ao filho, o seu intelecto com o filho, Beshat limudou imo, na hora que ele estuda com ele ou na hora que ele ensina para ele, que haja um vínculo entre eles, be'ahavá veratzon, cheio de amor e vontade, boa vontade, sherotzeh sheyavin beno, que ele quer, e ele quer muito que o seu filho entenda esse assunto. E esse significa a ligação fundamental, o yesod, aquilo que vincula o intelecto do pai ao filho. O biladeize, porque se não houver essa ligação fundamental, vamos dizer, imaginar que o filho estivesse escutando as explicações do pai, ou quando o pai está estudando sozinho, mas explicando em voz alta, e ele escutasse isso. Ou talvez a gente imaginasse o filho escutando as palavras do pai, mas dirigidas a uma classe, a outras. O pai também elabora, e também explica, e também disseca o assunto. Porém, aqui ele nos diz, mesmo que ele escutasse até as mesmas palavras, as mesmas explicações da boca do seu pai, quando ele estivesse estudando em voz alta, ou verbalizando as palavras referentes àquela ideia intelectual. Então, se não há, porém, aqui o vínculo pai e filho, esse vínculo fundamental, essencial, mesmo que ele ouvisse as mesmas explicações saindo da mesma boca do seu pai, ele não iria entender o assunto tão bem como ele entende agora quando o pai está se dirigindo especificamente para ele, cheio de amor e carinho, para com ele, com o filho, cheio de vontade, de boa vontade, que o filho entenda esse assunto. Então, aqui não é só a explicação em si, é diferente quando o pai bota sua alma, o seu fundamento, não é? Aqui, nessa sua ligação fundamental com o filho. Shaviv mekasher sichlo elav. Momento que o pai vincula o seu intelecto com o intelecto do filho, não é apenas uma explicação geral para outros, ou falando sozinho, etc. O medaber imo, e ele fala com o filho face a face, panim el panim, be'ahavá v'cheshet, demonstrando o amor, carinho e a vontade e desejo que ele tem de passar para o filho, que o filho entenda. Shechoshek meod sheyavin beno, ele almeja muito, ele quer muito, deseja muito que o filho entenda esse assunto. Então, na realidade, ele nos diz que aqui essa transmissão não é motivada somente pelo desejo do pai que o filho entenda, mais do que isso, quando está ligado com Yesod, fundamentalmente está ligado com o pai. Isso significa que aqui o pai é impulsionado também por um prazer enorme que ele tem ou vai ter, um prazer enorme que ele tem simplesmente ao transmitir para o seu filho. Mais ainda o prazer grande que ele vai ter quando ele sabe que o seu filho também captou e assimilou essa ideia. Prossegue nos dizendo, V'chol ma she'acheshek ve'atanug gadol, kach hashpa ve'alimud gadol. Quanto maior for o desejo e o prazer do pai, maior será a transmissão, maior será a influência que o pai vai passar para ele e a aprendizagem do filho. Quanto mais o pai estiver imbuído de desejo e de prazer, quanto maior for, também a transmissão
que ele vai fazer para o filho, os ensinamentos serão maiores. O filho poderá receber mais, captar mais, aprender mais. E o pai também vai poder comunicar e transmitir mais ainda. Por quê? Porque isso toca de forma fundamental no pai, isso tem a ver com o prazer, com a vontade profunda do pai. Isso que ele nos explica, que a ideia, quando existe mais vontade, desejo e prazer, mitrabeu, mitgadel, sichlo, isso engrandece os outros poderes da alma, isso engrandece também o intelecto, aumenta e alarga o conhecimento, lehashpia ou lelamed libno, dando ao pai mais ferramentas, mais instrumentos para poder transmitir de uma forma mais ampla para o seu filho, ou seja, no momento que o pai sente mais prazer, mais vontade, isso está ligado com o conceito de Yesod, de fundamento, esse atributo da alma, essa força da alma, através do seu desejo de prazer, isso cria uma disposição mais ampla, e assim a própria percepção do pai também é mais elevada e ampliada, para que ele possa transmitir e dar esclarecimentos ao seu filho e ensiná-lo. Como Al-Derech Mashal Begashmiut Mamash, ele nos diz que assim também ocorre no plano físico e corpóreo, tomando isso como metáfora, como exemplo, Ribui Azer, Umerov HaCheshek Ve'Tanug. Assim se fala que isso seria também como um paralelo para ilustrar o atributo de Yesod na realidade física e corpórea. Se fala que a profusão do esperma ela resulta da elevação do desejo e do prazer. Então, quanto mais desejo e prazer, isso produz mais essa força vital que dá origem a algo novo. Da mesma maneira ele diz, quando o pai está não só ligado, quer estar ligado intelectualmente ao filho, e não só ligado emocionalmente, não só processando o lado emocional de forma prática e funcional que possa ser absorvido pelo filho, mas além disso tem que haver esse vínculo profundo que envolve vontade e prazer essenciais, e que isso é ligado com a parte mais fundamental do seu ser, e assim ele consegue atrair algo mais para passar para o seu filho. Através disso ele consegue extrair do cérebro algo maior, mais elevado. Ele nos diz, por isso nós encontramos que os sábios da Kabbalah, quando eles queriam nos ilustrar essa transmissão de conhecimento e captação do conhecimento, que eles utilizaram como analogia a relação conjugal, a relação marital íntima. Eles usaram como exemplo isso uma relação física, porque há uma série de aspectos aqui semelhantes que eles expressam e transmitem esse conceito de Yesod, conforme ele vai continuar nos explicando também. Continua o Alter Rebbe. Então aqui nós estamos mapeando a nossa alma, entendendo os poderes específicos que atuam na nossa alma, mas muito mais do que mapear a nossa alma, além disso, nós estamos também recebendo um certo mapa, se não os territórios, se não acesso ao território em si, mas pelo menos algum mapa para poder vislumbrar e visualizar na nossa imaginação algo de como eventualmente funciona o processo de transmissão da energia divina para o mundo e universo através das 10 Sefirot, que esse é o objetivo, na verdade, de todos esses detalhes. Nós saímos ganhando com isso, que pelo menos, mesmo que se a gente não entender tão bem as Sefirot, mas pelo menos, quem sabe, nós vamos entender um pouco do autoconhecimento, de como as coisas são e funcionam na nossa alma, e para podermos saber utilizar bem esses poderes que Deus nos dotou. Mas além disso, não vamos esquecer que a proposta e o objetivo dessa carta é, no final, guardando as devidas proporções, etc., mas também vislumbrar algo das 10 Sefirot. Mas prossegue o Alter Rebbe, agora o Alter Rebbe entra num aspecto mais específico e ele detalha um pouco mais e nos diz que esses, por enquanto, ele nos trouxe. Na verdade, ele nos trouxe os 6 atributos emocionais,
Chesed, Gvurah, Tiferet, ou Rachamim, Netzach, Hod e Yesod. E o Alter Rebbe não nos falou do sétimo, que seria Malchut. A gente fala atributo de soberania, de reinado, etc. Isso já seria Malchut, é quando o fluxo de transmissão já chega para o receptor. Já chega, ou seja, quando já há aplicação prática. Até agora, antes de Malchut, que é o que ele nos explicou, como ele estava se utilizando do exemplo do pai que quer transmitir algo para o filho, etc., de uma ideia intelectual. Então, esse processo de transmissão, ele ocorre, ele passa, em termos emocionais, pelos 6 poderes mencionados acima. Então, isso ainda está ligado ao transmissor, aquele que está dando, doando, transmitindo, né? Malchut é o nível quando já está associado ao receptor, quando aquilo já vai chegar para aquele que recebe. Esse é o motivo de não estar mencionado explicitamente aqui o Malchut. Mas agora ele acrescenta e nos diz: tudo ele nos fala que esses poderes emocionais que estão, por exemplo, envolvidos nessa transmissão de conhecimento por parte do pai para o filho, etc., eles representam ainda aspectos externos da alma. Nos diz que tudo isso que a gente explicou até agora, isso representa ainda, ou somente, os aspectos externos. E nos diz o Alter Rebbe, mas saiba e lembre-se que Betochan melubashot midot primiot, que dentro deles, dentro desses poderes, estão investidos também poderes interiores, poderes mais íntimos, que na realidade eles são a fonte original que gera os atributos externos que nós mencionamos no exemplo que nós demos, na forma de transmissão do conhecimento pelo pai para o filho. Então existem os aspectos mais íntimos, mais profundos. E aqui ele vai estar também nos ligando à alma, ao Nefesh Haelokit. Então, nós já vamos ver isso em seguida. Então nos diz o Alter Rebbe qual seria a parte mais interna, mais íntima dos atributos emocionais. Shehen bechinot ahava veira. Ele nos fala isso consiste no amor, temor, reverência, etc. Amor é a parte interna do chesed, da bondade, enquanto que o temor representa a parte interna íntima da gevurá, da severidade e do rigor. E ele nos diz, Dehainu, al-derech mashal, ou seja, tomando como exemplo, be'ava mashpia libno mahmat ahavato. Isso pode ser comparado com o pai, que ele transmite essa ideia intelectual, esse conhecimento ao seu filho, mas motivado pelo quê? Motivado por amor. Portanto, o ato de transmitir, de dar, transmitir conhecimento, dar ensinamento, isso é um ato de chesed, de bondade, mas a parte interna e profunda desse atributo emocional é a ahavá, o amor. Que ele seria o lado íntimo que motiva tudo, e ele tem como expressão externa o ato de bondade. Ou o moné ashpato, às vezes o pai se restringe, se limita em não dar algo para o filho, né? Ele retém a sua influência, mas ele faz isso porque mipachado veirato, com medo e receio, shelo yavo lidei michshol chas veshalom, que essa dádiva, essa doação não acabe prejudicando o filho, que ele não venha a cair e tropeçar em algum obstáculo, etc. Ele pode dar para ele uma grande soma de dinheiro, mas talvez ele vai fazer mau uso disso, talvez isso vai colocá-lo em apuros, vai expô-lo em demasia, etc. Então o pai, ele às vezes ele age com gevurá, mas gevurá é a ação externa desse poder emocional, que é motivada pelo lado mais íntimo desse atributo, que consiste no quê? No medo e no temor. Ele tem medo que disso saia alguma coisa ruim, alguma coisa errada para o seu filho. Ele teme que haja um mau uso, e por isso ele
age de forma severa, ou impõe disciplina, aqui ele age de forma mais rigorosa. Portanto, o rigor, a gevurá, seria uma expressão do lado mais interno desse sentimento que consiste no temor, no temor do pai. De qualquer maneira, que nós vemos, por exemplo, Avraham praticava chesed. De forma instinta, ele fazia chesed, bondade com todos. Mas não é todo o chesed que ele fazia que era motivado por amor. Ele fazia chesed, bondade, até com pessoas estranhas, até com pessoas que eram ruins. Né? Então, pode haver a expressão do lado externo desse poder da alma de chesed, bondade, desprovido do lado interno, sem estar presente o amor intenso. E outra coisa completamente diferente é quando o chesed, quando a bondade é motivada por amor. E vice-versa, pode haver gevurá, pode haver rigor e severidade. Uma pessoa, sei lá, gosta de se impor sobre as outras, de restringir, limitar, etc. Ou ser crítico, enfim, fazer julgamentos, juízo, severidade. Mas outra coisa é quando o julgamento, quando o rigor é motivado por um temor de prejudicar a pessoa, que a pessoa saia prejudicada, um medo de falhar em relação à pessoa. Por isso, se exige aqui uma contenção, uma limitação, porque a pessoa tem medo de que o outro saia prejudicado disso, ou faça mau uso, etc. Então, de qualquer maneira, aqui nos esclarece um adendo que o Alter Rebbe nos traz, de que além da parte externa da manifestação externa de cada sentimento, existe também o seu lado mais interno e profundo. Agora o Alter Rebbe vai nos trazer a fonte e origem das emoções que se encontra nos 3 poderes. Depois que ele nos falou dos 7 poderes emocionais da alma, ele vai nos falar agora dos atributos, dos poderes intelectuais que eles geram os atributos emocionais, o Mekor ve'Shoresh Midot Eilu, a Pnimiot ve'Achitzoniot, a fonte e a raiz desses poderes emocionais, tanto no seu lado interno ou externo, como acabamos de ver, todos eles são derivados, o Michochma Binah Adat Benafsho, dos poderes intelectuais da alma, que são chamados de Chochma Binah Adat, traduzindo ao pé da letra, sabedoria, compreensão e conhecimento, que lefi sechel adam kach hem midotav, pois nós sabemos que as características emocionais de uma pessoa, elas são proporcionais ao seu intelecto, de acordo com o intelecto da pessoa, de acordo com seu nível, sua maturidade intelectual, assim serão também as suas emoções, os seus sentimentos. Kanire Bechush, como nós vemos, constatamos na prática, She'akatan, uma criança, She'achochma Binadat Shelo, que os seus atributos intelectuais ainda não estão maduros, ou seja, ele ainda não tem a sabedoria, o entendimento, o discernimento, o conhecimento. Então, tudo aquilo que ele tem intelecto, ele pensa, mas todas essas características nele estão no estado diminuto. Ele é no estado ainda infantil. Da mesma forma, isso se reflete nas suas emoções. Onde estão investidas as suas emoções, seus poderes emocionais estão relacionados com coisas pequenas, banais, menores, etc., às vezes insignificantes. Por quê? Porque seu intelecto ainda também, seus poderes intelectuais estão limitados. Vegam bigdolim, não só em crianças, mas mesmo em adultos, nós também vemos e percebemos isso, conforme diz o versículo nos provérbios do rei Salomão, Lefi sichlo yehulalish, uma pessoa, um homem é louvado de acordo com o seu intelecto, de acordo com sua inteligência. Só que a palavra ish, existem para definir o ser humano em hebraico pelo menos 4 nomes, Adam, Ish, Gever, Enosh, e na Kabbalah se explica que cada um deles está relacionado a uma característica do ser humano, e esse nome Ish está relacionado às emoções e sentimentos do homem. Portanto, ele nos diz aqui, Lefi sichlo yehulalish, que um homem é louvado
Mas um homem, ou seja, o seu lado emocional, se vai ser mais louvado, se vai ser mais elevado ou menos, isso depende do sichló, da inteligência, dos poderes intelectuais dessa pessoa. Quanto mais sábio, mais maduro intelectualmente, eventualmente isso tem que levar ele a ter emoções também mais refinadas, etc. Ou seja, que lefi rov chokhmato, kach rov ahavato vechasdo, quanto maior, mais extenso for, ele nos diz, quanto maior for a sua bondade, a sua sabedoria, carro, rova, ravatov, isso deve se refletir, uma vez que pensamento gera sentimento, intelecto, ideias intelectuais devem gerar sentimentos correspondentes, então quanto maior e mais ampla for a sua sabedoria, carro, rova, ravatov, também, por extensão, deve ser mais amplo, maior o seu amor e a sua bondade. Ou seja, que os sentimentos acompanham o intelecto, quanto maior a pessoa, isso na condição que a pessoa, não é, existe aquele faça o que eu digo, não faça o que eu faço, mas a verdadeira sabedoria, a sabedoria de vida é aquele que não só raciocina e capta intelectualmente as ideias, mas se identifica com elas, processa essas ideias, internaliza e, meditando sobre elas, desperta emoções correspondentes, equivalentes. Por isso ele nos diz, quanto maior for a sabedoria desse indivíduo, que quanto mais ele entendeu a importância do bem ou da prática da caridade, etc., mais ele vai ser bondoso, mais ele vai praticar caridade e assim por diante. Proporcional ao intelecto serão as emoções. E assim o mesmo ocorre também com todos os outros poderes emocionais da alma, seja no seu lado primiot, seja no seu lado interno profundo dos sentimentos, como nós mencionamos, ou seja, mais no lado externo e superficial, mas de qualquer forma, todas as manifestações emocionais dos sentimentos da pessoa, mekoram hu mechokhma binavadat shebo, eles tem como origem, a sua fonte está nas forças intelectuais presentes na alma, que seriam Chokhmah Binah Vadat, a sabedoria, entendimento e conhecimento, presentes na pessoa acróstico de Chabad. E aqui ele nos faz uma ressalva. Nós já vimos em outros lugares, no Tânia, que é trazido da Kabbalah, que Chokhmah e Binah são chamados de Av Vaem. O poder de Chokhmah é chamado de pai, o de Binah é chamado de mãe, não é? Qual o papel de Da'at? Qual o papel de Da'at aqui? Então, Chokhmah, assim como o pai, como existe a gota seminal, né, onde tudo está concentrado numa gota só, mas onde isso é processado no ventre materno, no útero da mãe durante 9 meses, onde lá se desenvolve o feto, cresce uma nova vida, né, toma corpo, se materializa, se desenvolve, se amplia, etc. Assim também a relação de Chokhmah com Binah. Chokhmah seria a ideia que germina, a ideia inicial, como uma semente que concentra dentro de si todo o potencial da árvore que vai nascer, vai crescer em seguida, etc. Mas tudo está concentrado numa pequena e única semente. Depois em Binah isso se expande, se abrange, isso toma corpo, isso se desenvolve, vai sendo esmiuçada e a ideia vai sendo detalhada. Porém, ele nos diz que somente Chokhmah e Binah ainda não são bastantes, é necessário também ter Da'at. O que é Da'at? Da'at aqui não é apenas conhecimento. Traduzindo ao pé da letra, ele nos diz que além da captação intelectual do assunto, inicialmente através da ideia germinal que seria em Chokhmah, e depois do desenvolvimento, ampliação através de Binah, depois é necessário também a pessoa sentir, experimentar, vivenciar a ideia. Esse conceito que ele está captando intelectualmente, vivenciar isso, se identificar com isso. Por isso, Da'at vai servir como intermediário que vai levar o intelecto até o plano emocional. Vai, a partir do intelecto, conceber emoções e sentimentos correspondentes. Por isso se fala que Da'at é fundamental, porque é ele que une e vincula o intelecto com as emoções, fazendo o intelecto se converter em emoção, se transformar, aquilo que a pessoa captou a nível intelectual, que isso seja transformado em emoções para depois chegar em ações práticas também.
Então isso que ele nos diz, enquanto que Chokhmah e Binah entendem a ideia, Dat processa a ideia a ponto da pessoa sentir, vivenciar aquilo que foi captado. Porque enquanto a ideia está só num plano intelectual, ela pode se encontrar ainda distante da pessoa. A pessoa entende, mas ela é uma coisa e a ideia é outra, e a pessoa pode estar ainda distante, com tudo que ela entende, essa ideia, o bem que ela expressa, a pessoa ainda pode estar e permanecer distante dela. Através do sentimento, aquela ideia se torna bem próxima da pessoa, aquilo está dentro da pessoa, a pessoa sente aquilo, né, interioriza, internaliza aquilo dentro de si, se identificando com isso, e isso passa a tocar fundo nela. Então, o principal da transmissão aqui ocorre, portanto, através de Dat. Com isso, o Alter Rebbe terminou de nos explicar as 10 sefirot, conforme elas se encontram presentes na nossa alma, atuando nos 10 poderes da nossa alma, que a partir disso, como nós dissemos, nós podemos passar a vislumbrar e entender alguma coisa de como funcionam e como ocorre acima em relação às 10 sefirot.